igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Uau. Um dos detalhes que a gente pula muitas das vezes, por conta de todo o teor da história, é que o teor da história eu digo porque quando você fala de Jacó e de Esaú, a primeira coisa que a maioria que lê Bíblia, porque tem gente que não sabe nem quem que é Esaú, e tem acha que Esaú é Saul, e Esaú não é Saul. Esaú é filho de Isaac, irmão gêmeos de Jacó, que dentre os dois gêmeos saiu primeiro. Então, quem saía primeiro era o primogênito. Eu estou para lançar um curso, acho que lanço antes do final do ano, porque eu não gosto de lançar curso aleatório, eu lanço quando Deus manda, sobre primogenitura. Quem já caminha comigo já me viu falar sobre esse assunto e sabe o poder que há nesse código bíblico. Por que a Bíblia fala em Hebreus 12, por exemplo, sobre a igreja dos primogênitos, que está arrolada nos céus? Quem são? Quem é um primogênito? Quais são os seus direitos? O que eles carregam? Por que primogênitos? Bom, dentro da primogenitura, beabazinho, o pontapé inicial, era o filho mais velho, que era dado uma porção a mais, com o intuito de servir a família. Então, se o pai morresse, aquele cara seria quem iria assumir a família. E por isso, a ele era dado uma porção a mais. Então, ele tinha, se para cada um dos filhos fosse dado uma uva, para ele era dado duas, como garantia de que ele iria multiplicar. Então, a primogenitura era dada ao mais velho. Porém, ela poderia ser perdida, ela poderia ser comprada, ela poderia ser negligenciada. Incrivelmente, biblicamente, a maioria das primogenituras foram negligenciadas. Quase todas. Sempre a porção estava no segundo. E há um mistério na porção dobrada no segundo. É muito doido isso. Mas é claro que eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Eu só preciso explicar um pouco para você ter um panorama do que nós estamos falando. Então, Esaú nasce primeiro e era dele a bênção da primogenitura. Então, quando a gente lembra de Esaú e de Jacó, a gente pensa já de cara que, bom, Esaú não teve bênção nenhuma, porque a bênção dele foi roubada por Jacó. Primeira coisa, não foi roubada. Pastor, foi, Jacó era enganador, Jacó era... Vai ler tua Bíblia. Não foi roubada. Ele comprou. Ok? Ele perguntou se o irmão trocava por um prato de comida e o irmão trocou. Infelizmente, essa é a realidade de muitos que trocam coisas preciosas que Deus deu, unções, dons, coisas maravilhosas por pratos. Se você for num centro de macumba hoje, você vai ver um monte de gente operando em cura. A minha pergunta é, o diabo tem poder para curar? Bom, para mim, não. Nunca vi nenhum relato de um demônio curando. Porém, eu sei que pessoas com dom de cura manipuladas por demônio têm. E se eles se vendem, aquele dom maravilhoso que Deus os deu está na mão do inimigo. Então, qual é a questão? A venda da primogenitura foi legal, legítima. Jacó comprou a primogenitura. Então, quando a gente lê um texto desse que fala, pela fé, Isaac igualmente abençoou Jacó e Esaú, a gente fala, mas como se pelo que eu lembro da história, Esaú se lascou, né? Mas não, quando você vai ler, na verdade, a treta é que Esaú vende a primogenitura, perde, aí Jacó faz a malandragem com a mãe dele lá, e sim, é uma malandragem, para receber a bênção,
porque o pai não sabia dessa compra, mas até isso também era legítimo, porque ele comprou. Então ele recebe a bênção do pai, e aí o irmão fica furioso por conta da primogenitura. Mas se você lê lá, depois de Isaac falar para Jacó, para Esaú, que não, que, nossa, cara, teu irmão veio aqui, então eu dei a bênção para ele, tal, não tem como te dar a primogenitura. Depois disso, Jacó o abençoa e fala que ele iria servir o irmão um tempo, mas depois ele ia ser livre e que essa liberdade traria com ele um monte de coisa, tal. Tanto que, quando Jacó e Esaú se reconciliam lá na frente, ambos estão muito ricos. Ambos estão muito ricos. Então, todos os dois foram abençoados. Então, a questão não é, na história de Jacó e Esaú, a questão não é a bênção, mas é os níveis das bênçãos. Então, pela fé, Isaac abençoou ambos os filhos. Uau, isso é demais. Primeira coisa que eu quero meditar com vocês é quantas bênçãos você tem para a próxima geração. Às vezes vivemos nossa vida e a nossa fé é pautada só naquilo que nós conseguimos conquistar para nós. E o que a nossa fé pode produzir para nós. Mas, biblicamente, aquilo que você produz para quem vem depois de você é muito maior, é muito mais importante, é muito mais interessante do que o que você constrói. Porque, na verdade, na Bíblia, o que você termina é mais importante que quando você começa. O fim das coisas é mais importante do que o começo delas. É a própria Bíblia que diz isso. Então, o que você está gerando em fé hoje não pode morrer somente com a conquista de algo que vai terminar em você. E eu tenho um pavor de pessoas que são como o rei Ezequias. O que o rei Ezequias fez, pastor? Bom, vamos lá. O rei Ezequias, prestes a morrer, pede por anos de vida. O profeta volta e acrescenta anos de vida na vida dele. 15 anos, mais certo. Nesses 15 anos, que eu sempre falo, é melhor morrer na vontade de Deus do que ficar na terra com a tua vontade e só fazer arte. Nesses 15 anos que ele ficou na terra, todo mundo, eu já vi pregador pregar fervorosamente sobre Deus acrescentou anos de vida a Ezequias. Uau, parabéns! Mas o que ele fez com esses 15 anos? Só fez arte. Ele mostrou todos os tesouros no seu palácio, ele se lascou. E aí, Deus, furioso, manda o profeta falar com ele. E ele faz uma pergunta para o profeta. Eu irei ser punido? Aí o profeta diz assim, não no teu reino, mas seus filhos serão punidos. Sabe o que está escrito na tua Bíblia quando o rei Ezequias ouve esse decreto? O que ele fala? Ele fala assim, ufa, então se já não é comigo, eu não estou nem aí. Meus filhos que se virem. Ou seja, um pai que iria morrer e iria deixar um legado, que iria perpetuar, ele morre e deixa um legado vergonhoso no fim da carreira. Quando eu digo perpetuar, você tem que ter um entendimento que, biblicamente, quando algo passa de 4 gerações, ele se consolida para 1000. O diabo tenta sempre entrar e cortar uma bênção de uma geração para outra. Você acha que o diabo está preocupado só com você. Mas o diabo, ele sabe que hoje muitos de vocês estão aqui por causa de pessoas que talvez que nem vivos estão mais. Tem pessoas que estão aqui porque Deus prometeu algo para o teu tataravô. E aquilo que Deus prometeu tem que se cumprir. A Bíblia diz que Deus abençoará até 1000 gerações. Então, meu amigo, se no Brasil não se tem mais do que 6 gerações passadas, porque é um país novo, que não tem 500 anos direito, e se você colocar que cada geração roda 100 anos, você não coloca 7, 8 gerações dentro do Brasil, então é muito cruzinho ainda.
Imagina 1000. Então tem coisas que você está vivendo porque alguém lá atrás teve uma aliança muito séria com Deus. E você nem sabe disso, mas o diabo sabe. E o diabo sabe que se o Leandro perpetuar a bênção para as filhas dele, se a Lilian passar a bola, vai dobrar. Lembra do que eu falei da primogenitura? A marca da primogenitura é a porção dobrada. E a porção dobrada é que eu tenho 1, passo para a Isabela, vira 2. E quando a Isabela passar para os meus netos, vira 4. E quando os meus netos passarem para os meus bisnetos, vira 8. Então, a proporção, ela vai sempre dobrando. E não é de 1 em 1. Ela vai dobrando. Então, imagina se você vê uma família em que as bem-aventuranças do Senhor transbordaram por 10 gerações. Imagina, 2, que virou 4, que virou 8, que virou 16, que eu já não sei nem quanto dá mais. Cadê o matemático, Leandro? 32, 64, 128. Isso só matematicamente. E por aí vai. O diabo quer cortar isso. Porque eu vou só falar e vocês vão entender. Você conhece muito facilmente um crente com uma porção dobrada e o crente de uma porção única. Você acha mesmo que o que o diabo procurava no Éden era a vida de Adão? Sabe, eu vou te... Jeová, eu gosto de meditar com vocês de manhã, porque tem algumas pessoas com fome e aí arranca até o que não é para ser falado. Mas vamos lá. Vamos lá. Você sabia que o diabo nunca quis te matar? Tem como eu querer algo que eu não posso? Tem como, Lisandro, eu querer fazer algo com você que é impossível? Então, é impossível o diabo matar vocês. Ele não é autor da vida. A Bíblia diz que Deus dá a vida e Deus tira a vida. A morte é uma entidade que trabalha para Deus. E que foi inaugurada por causa de Adão e que vai ser vencida. Mas ela não é o diabo. Se o diabo não quer me matar, pronto, já acabei com a teologia de meio mundo aqui, que ficava morrendo de medo do diabo. Ah, o diabo, mas a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiro, a Bíblia não diz isso. Ô louco, pastor, tá lá escrito, vai fazer a hermenêutica correta, lê o texto completo. Lá está falando dos falsos cristos, dos falsos pastores, dos falsos mestres. Não está falando do diabo, porque lá está falando assim, ó, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Os ladrões, plural, não. Quando vem o lobo, aí quem é o demônio? O lobo. Vindo, deixam as ovelhas e fogem. Então, quem são esses ladrões? Eram os falsos messias da época. E depois Jesus faz um comparativo com os falsos mestres. Então, matar, roubar e destruir é muito mais alguns pastores hoje em dia do que o diabo. Fecha parênteses. Porém, creio eu, claro, que a obra do diabo é uma obra de morte. E ele quer matar, mas o que ele quer matar não é a tua vida na essência dela. Ele quer outra coisa. Ele quer uma coisa que desde quando tudo começou, ele está atrás. Só me responde uma coisa. O que faz um homem que falava assim, ó, videira, eu quero aquela uva. Aí a videira, assim, senhor. Aí, opa, essa aqui. Gostei. Nossa, que legal. Vai chamar passarinho. O que faz um homem que estava vivendo e tudo que ele queria, tudo que ele falava acontecia, e pelo poder da palavra ele julgava tudo. No outro dia ele está comendo o suor da testa. O que foi levado dele? O que foi levado de Adão?
ele era o primogênito. Um homem com uma unção é um homem comum. Um homem com 2 unções pode mudar o mundo. Quer saber uma igreja com 2 unções? Ela pode ser pequena, mas ela está transformando lugares, pessoas, e ela está ativa. Essa igreja, o demônio odeia ela, o demônio, o inferno, ele manda os demônios, ele manda Satanás, ele fica louco. Mas uma igreja de uma porção, às vezes está 50 anos no mesmo lugar, com os mesmos irmãozinhos. O diabo não está nem aí para você que só tem uma porção. Porque o homem de uma porção, ele só está indo para o céu. Ele não causa problema para o diabo. Na verdade, ele causa benefício, porque ele fica ali na dele e o diabo continua na dele. Mas um homem de porção dobrada, um homem com 2 unções, uma mulher com 2 unções, ele é imparável. Porque ele tem uma porção a mais que o impulsiona. Sabe o que o diabo sempre quis e quer de você? Nunca foi tua salvação. Deixa eu te provar para você que o diabo não tem poder de roubar a tua salvação. Primeiro, se ele tivesse esse poder, ele ia gastar toda a sua energia. Mas me dá um texto que o diabo tem poder para roubar a tua salvação. Não existe. O diabo derrubou Adão? Sim. E Adão deixou de ser salvo? Deixou, gente. O que foi que Deus fez? Teceu para ele roupa. Porque o diabo pode te fazer cair, mas não pode roubar aquilo que só Deus te deu. Esaú não deixou de ser filho. O problema está aqui. Você não vai deixar de ser crente, você não vai deixar de ser salvo, mas se o diabo comprar a tua primogenitura, se o diabo comprar e conseguir te derrubar e levar a tua porção que está acima, que é a do Espírito Santo, você não governa. E pessoas que não governam não fazem mal nenhum pro diabo. Não fazem. Por que o diabo quer essa porção que Deus colocou em você? Quando ele tira essa porção, você é uma pessoa comum. E o que Deus quer são pessoas extravagantes, extraordinárias, sobrenaturais. O que muda uma pessoa sobrenatural para uma natural é só uma palavrinha, sobre. Tira o sobre e fica natural. Coloca o sobre e fica sobrenatural. Uma pessoa ordinária para uma pessoa extraordinária é só uma palavra extra. Se você é ordinário, aquilo que se espera. Mas se você é extra, além do ordinário. Então, essa porção, ela é extra. E ela é dada por Deus. E ela é confiada. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque a fome de Jacó almejou isso. Enquanto o pouco caso de Esaú negligenciou isso. Todos os dois foram abençoados. E eu quero te dizer, todos nessa live vão ser abençoados. Mas eu não posso mentir. Não posso mentir. Todos são abençoados. Mas só terá porção dobrada quem almeja. E só terá porção dobrada quem guarda. Olha que a Bíblia diz. Guarda o que tens para que vindo o ladrão... É não te mate? Não, é não roube. Não roube o quê? Teu tesouro. O teu maior tesouro não é riquezas. O teu maior tesouro não é um carro. O teu maior tesouro não é uma casa. É a porção que traz a casa, o carro, a saúde, a bênção, que é a porção que não vem de você. É uma porção dobrada. Que vem de Deus sobre aquilo que já é teu. Todo homem nasce com uma medida de fé. Romanos diz que Deus deu a cada homem da terra uma medida de fé. Isso é tão verdade que o ateu nem crê em Deus, ele tem fé e cria coisa. Sim ou não? Sim. Agora, o que é a porção dobrada, pastora Lília? Quando você reconhece o Pai como seu Salvador, como Ele te amou, e Jesus é o unigênito,
e o primogênito de muitos irmãos, a porção dele recai sobre nós. Ficar em Jerusalém até que do alto vos venha revestimento. Então, a porção de Cristo vem sobre essa porção que já estava em nós. Então, nós temos porção dobrada. É isso que o diabo quer. E é aqui que o diabo vem com pratos de lentilha. E é aqui que o diabo vem negociar. E é aqui que o diabo vai querer todos os dias. E aqui sim, quando ele vê uma pessoa com duas porções, esse é um perigo eminente. Este é um alvo, este é um inimigo, este é um problema. Essa mulher é um problema para ele. Essa mulher pode levantar reis, ela pode ser uma Débora, ela pode ser uma Esther. Essa é um problema. E você precisa olhar para a Bíblia e ver ela, que na verdade o diabo não tem poder para roubar a tua alma, querido, a tua salvação, nem ele sabe. O diabo sabe quem vai ser salvo, quem não vai. Sabe? Então, como é que ele vai tirar a tua salvação, José? Como que ele vai tirar, Lisandro, a tua salvação? Ah, não, mas é que ele vai me fazer pecar. E quem diz que o pecado tira a tua salvação? A única coisa que tira a tua salvação é se você negar Cristo. Que se você pecar e se arrepender, quem pode julgar alguém se eu não tenho a medida de arrependimento? Você tem? Ah, o Leandro pecou horrivelmente, tá? E se ele arrependeu? Só estou eu julgando ele. O diabo pode te julgar. Agora, salvação, Sansão fez arte, gente? Fez? E o cabelo dele voltou a crescer? Então, meu amigo. E daqui a um dia nós vamos falar sobre ele aqui, ó, heróis da fé. Você não teria Sansão por pastor, mas Deus acha ele um herói. Então, se o diabo não queria a salvação de Sansão, o que o diabo queria? A porção que arrancava portão. A porção que matava exército. O que o diabo está procurando na tua vida? Não é a tua salvação. E nem te matar, ele não pode. Porque em volta de você tem um guarda que te vigia. Só que ele pode negociar numa mesa e levar a porção que te faz extraordinário. Não venda, não negocie aquilo que Deus te confiou. A porção que o Senhor te deu, não negocie. E não importa o que você esteja passando, não importa. E quanto maior a dificuldade, mais você vai precisar dessa porção. E essa porção, ela não te impede de passar problemas. Jacó tinha ela e teve que passar muito perrengue. É só você ler a história de Jacó. Mas em tudo, ele prezou por isso. E por que ele prezou? Porque ele precisava passar para frente. Para dobrar, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando chega em Jacó, por que não fala aí de José? Porque foi para 12. Porque é o que eu estou te falando, ela dobra. E o desejo de Deus é que dobre, a ponto de toda a terra ser governada por ele através dos seus filhos. Toda a terra aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Você não pode governar sem ele, senão é idolatria. Mas você pode governar com ele. Agora, o poder do governo está na primogenitura. Você sabia que no céu nós não vamos estar todos no mesmo lugar? Em Hebreus 12 deixa isso muito claro. Lá vai falar sobre espíritos justificados, uma banda. Vai falar sobre a Assembleia Solene, outra banda. E vai falar sobre a igreja dos primogênitos. Você decide onde você vai estar. Eu sei pelo que eu luto.
Lembra outra live que eu falei que o maior erro teológico da igreja é ficar falando que não tem placa, que não tem título? Isso rouba de você o anseio e a disputa interna por algo eterno. Porque você acha que vai morrer para cantar. Tem gente que nem gosta de cantar. Tem gente que acha que vai morrer para tocar harpa para Deus. Se Deus quisesse uma harpa, ele fazia uma harpa que toca sozinha para ele. Os cantores é maravilhoso. De fato, eu creio que quem nasceu para cantar vai exercer seu dom diante de Deus. E o sonho de um cara igual o Lucas aqui é cantar para Deus. Eu não. Eu quero cantar para Jesus, não. Eu quero é andar com ele, dar umas espadadas na cabeça de um demônio aí, dar um negócio. Meu interesse é muito maior do que música. E não que música seja ruim, mas cada um tem o seu propósito, sua vocação eterna. O meu não é cantar. Tenho toda certeza para isso. Só que assim, você precisa entender que roubar isso da igreja, roubaram. E o diabo roubou. Porque quando eu falo, pastor ali, todo mundo vai para o mesmo lugar, para que eu vou ralar? Vamos todos para o mesmo lugar. Só que a Bíblia diz que ao que vencer, para cada igreja que vencesse, tinha uma recompensa diferente. A Bíblia fala de galardão. Galardão é quase uma insígnia que te dá acesso a lugares que só galardão é segundo as obras. Obras de fé. Então, cada obra de fé, um galardão. A Bíblia fala sobre pedra na coroa. A Bíblia fala sobre pedra com um novo nome que só quem recebe saberá. Eu vou receber uma pedra com um novo nome. Se você não vai, problema é seu. Mas eu vou receber. A Bíblia fala sobre espírito justificado. São todos aqueles que são justificados pelo sangue, são salvos. Eu não quero ser um espírito justificado. Eu já sou. Eu quero estar na assembleia solene, ou melhor, eu quero estar na igreja dos primogênitos, porque quando chegar meu dia, eu quero falar, Senhor, está aqui a porção que o Senhor me confiou, pode derramar sobre quem vem depois de mim, porque eu guardei ela até o último dia. Porque o Senhor não é um Deus de uma geração, o Senhor é um Deus geracional, o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Teu alvo é muito maior do que só em mim. A Isabela, o Davi, a Carol, a Liz, todos os nossos filhos, o Gabriel, os nossos, a Manu, todos, a Bedel, eles podem e devem provar das bênçãos que nem merecem. Porque nós conquistamos. Porque o nosso Deus é geracional. E ele visita as bênçãos dos pais nos filhos. Meu amigo. O diabo não quer isso. O diabo quer matar em você a porção. Para quê? Para que a próxima geração venha defeituosa. Cambaleando. Mas eu declaro nessa manhã que assim como Jacó teve fome, não só por uma bênção, mas pela coisa correta, a tua fome e sede não seja só por uma bênção, mas por ter uma porção dobrada para derramar sobre os seus filhos e sobre a posteridade, sobre aqueles que virão depois de ti e que será muito maior. E aprenda, o diabo não pode roubar tua salvação, o diabo não pode te matar, mas ele pode levar a tua porção dobrada. E não levará, porque o Senhor está contigo, e isso cabe a você guardar. Seja um bom guardião. Sabe o que Deus diz para Adão? Guarde o jardim. Guardar faz parte do teu chamado. Guarda o que tem. Deus vai usar pessoas aqui em porção dobrada na sua terra, na sua igreja, onde você está.
tem pessoas em Paris, pessoas em Roraima, pessoas em Limeira, pessoas aqui em São Paulo, pessoas em Minas, pessoas no Ceará, pessoas no Rio Grande do Sul, pessoas no Rio de Janeiro. Essa live, ela é nacional e internacional, meu amigo, não se engane. Nós somos aqui 20 pessoas, mas ela tem uma expressão mundial. Se cada um aqui entender o que eu estou falando essa manhã, nós teremos um mover de porção dobrada a nível mundial. E Deus fará coisas que você não pode imaginar. Que Deus levante um exército com porção dobrada para derramar avivamento nessa terra. No nome de Jesus. Bom, vamos orar. Pastora Lília, eu quero que você ore pela Isa, ore pela Maria, mãe da Tayla, que saiu da UTI, mas está com sequelas e precisa recuperar, teve um AVC, não volta 100%, e precisa de ter alta. E se eu lembro, orar pela Bianca do Rio, que sofreu um acidente, foi atropelada e passou por cirurgia, mas também o médico está falando para ela que ela vai ficar andando mancando, etc. E nós não aceitamos isso. Eu queria que você orasse por essas pessoas e por todos nós aqui para encerrarmos a live hoje. Amém. Deixa ele fechar aqui o áudio. Não, é em som. Deixa eu orar pelo dele aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essas palavras que nos ativam, que nos enchem de fé, de esperança, Deus. E embaixo dessa porção dobrada, Senhor, dessa liberação dessa manhã tão preciosa, nós liberamos cura sobre essas pessoas, nós liberamos o sobrenatural, que o Senhor venha operar poderosamente na vida da Isa, na vida da pessoa que está saindo do hospital, da pessoa que sofreu o acidente, de todas aquelas pessoas que estão nesse momento com o coração contrito, com o coração, Senhor, atento, esperando uma porção de Ti, que essa porção de cura seja liberada nessa manhã, que o livramento do Senhor seja urgente, seja dinâmico, seja presente, Pai. Nós liberamos sobre essas pessoas, Pai, uma porção de cura, de refrigério. Nós anulamos todo o contrário, Deus, toda sequela, toda palavra contrária àquilo que o Senhor tem para a vida dessas pessoas. Nós ministramos sobre elas a paz que excede o entendimento, a cura sobrenatural, a presença do Espírito Santo, que seja palpável, que seja visível o teu agir na vida delas, Pai. Nós intercedemos nessa manhã. Também coloco diante de Ti cada pessoa que está nessa live hoje de manhã, cada família representada, cada causa, cada pedido, cada anseio. Pai, Tu é aquele Deus que se agrada em nos atender, nos abençoar, nos presentear. E eu vejo essa palavra nessa manhã como um presente para as nossas almas, como um refrigério, Deus, como uma ativação profética tão poderosa, como uma ativação de filho, de filiação, de paternidade, de amor, que vai encher a nossa semana de bênçãos, de vitória, de um anseio, Senhor, que vem do alto. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Bruno, pela vida de cada um que está aqui, e eu te oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, gente. O pastor começa um curso hoje, mas mesmo assim nós vamos ter a nossa live, tá? 9h30 da noite. Quem está fazendo o curso, vai para o curso. Quem não estiver no curso, esteja na live com a gente. Você que não tem o link, nos procure, mas você que já está lá, vai ser um fogaréu, hein? Espero vocês. Deus abençoe. Ótimo dia. Até amanhã.